A engenharia genética oferece grandes promessas para o futuro da humanidade. Um número crescente de cientistas acredita que em breve seremos capazes de projetar e modificar nossos genes de uma maneira que nos ajude a viver vidas mais longas e saudáveis. David Sinclair, geneticista da Escola de Medicina de Harvard, acredita que é possível desvendar a ponte da juventude. No entanto, até que ponto devemos realmente mexer com nossa própria natureza? Nada em nossas vidas é natural. Talvez o oxigênio que estamos respirando seja natural, mas tudo o mais é antinatural. É feito pelo homem. E nós mudamos nosso ambiente. Lidar com doenças e com envelhecimento também é natural. Isso é o que fazemos como seres humanos. Não aceitamos a miséria e a fragilidade como formas naturais de vida. Não deveríamos fazer isso para nenhuma doença e também não deveríamos fazer isso para a velhice. Desde antes do surgimento do Homo sapiens, há 200 mil anos, fomos moldados por nossas próprias invenções. Evoluímos de tribos de caçadores e coletores para agricultores, industrialistas e, eventualmente, tecnólogos digitais modernos. Todos esses avanços tiveram um efeito profundo em nossa espécie. Mas não paramos por aí. A biotecnologia está trazendo uma nova era para a humanidade. Bem, existem dois tipos de informações em nossos corpos que são essenciais para a vida. Uma é genética e a outra é epigenética. Epigenética é o termo para qualquer processo e estrutura que governa a forma como a informação genética é empacotada e lida pela célula. Todas as nossas células, essencialmente todas as nossas células, têm o mesmo genoma. Mas o que distingue um neurônio de uma célula hepática e o que permite que um óvulo fertilizado se torne um composto de 26 bilhões de células diferentes quando nasce é o epigenoma. E o epigenoma é a razão pela qual envelhecemos. Uma célula nervosa em uma pessoa mais velha não é mais totalmente uma célula nervosa. Ela começa a se mover no chamado espaço do epigenoma ou espaço do paisagismo de Wellington. E está se tornando um tipo diferente de célula. Uma célula nervosa em uma pessoa idosa pode ser parcialmente uma célula da pele. Quero dizer, pense nisso. Não é de se admirar que comecemos a perder a função da retina. Não é de se admirar que comecemos a esquecer as coisas se nossas células não mantêm suas informações epigenômicas. A questão é: podemos desacelerar esse processo e podemos reiniciar o sistema? Existe uma reinicialização? Existe um disco rígido de backup dessa configuração inicial a que podemos acessar e restaurar essa estrutura? Nos últimos anos, vimos o desenvolvimento de novas tecnologias de edição de genes, que são muito mais rápidas e fáceis do que nunca. Novas descobertas em tecnologias de edição de genes estão surgindo em todo o mundo, e os especialistas preveem que veremos muito mais nos próximos anos. Muitos cientistas acreditam que a engenharia genética é o futuro da nossa evolução. Isso nos proporciona a oportunidade de dar a nós mesmos qualquer característica que desejamos, como massa muscular ou cor dos olhos. Basicamente, tudo é possível. Jennifer Doudna é uma bioquímica conhecida por seu trabalho pioneiro em edição de genes, CRISPR, pelo qual recebeu o Prêmio Nobel de Química em 2020. Ela acredita que os obstáculos técnicos para a edição de genes foram superados e que o mundo está rapidamente se aproximando do dia em que será possível fazer essencialmente qualquer tipo de alteração em qualquer tipo de genoma. Todo ser vivo que conhecemos em nosso planeta possui um ácido nucleico que codifica a informação genética. E para as células, isso é
o DNA. Essa é uma tecnologia que está sendo usada em diversas áreas da biologia. Os cientistas estão usando a edição de genes para alterar o DNA de animais como porcos, que são considerados bons doadores de órgãos para humanos. Eles estão usando isso de duas maneiras. Uma é remover vírus endógenos do DNA do porco, que poderiam potencialmente infectar os humanos que receberiam órgãos doados por esses animais. E o outro é tornar os órgãos desses animais mais parecidos com os humanos, para que sejam menos propensos a induzir uma reação imunológica. E isso é um trabalho que está acontecendo tanto em laboratórios acadêmicos quanto em empresas. Agora, esse trabalho está avançando rapidamente. E acredito que a maioria das pessoas concordaria que essa é uma aplicação emocionante e potencial, que poderia resolver um problema real, que é a escassez de órgãos necessários para doações. O desempenho atlético também será afetado significativamente. No futuro, poderemos modificar genes que levem a um melhor desempenho ou facilitem a prática de diferentes esportes. Isso poderia ser feito por meio de doping genético. Em vez de injetar DNA no corpo de uma pessoa com o objetivo de restaurar alguma função relacionada a um gene danificado ou ausente, como na terapia genética, o doping genético envolve a inserção de DNA com o objetivo de melhorar o desempenho atlético. Pesquisas de décadas em camundongos sugerem que, no futuro, apesar dos potenciais riscos, essa tecnologia poderá ser usada em humanos. Isso nos tornaria mais rápidos, nossos músculos mais fortes e até melhoraria o tempo de reação. Por fim, o surgimento da terapia genética sugere a possibilidade de melhorias nas características mentais, como memória ou inteligência. Embora essas descobertas sejam encorajadoras, Sinclair adverte que as pessoas devem estabelecer suas expectativas de maneira realista. Existem muitas preocupações éticas levantadas sobre a engenharia genética humana, mas isso não impediu muitos cientistas e engenheiros de desenvolverem novas tecnologias de edição de genes. O Dr. George Church é professor de Ciências da Saúde e Tecnologia em Harvard e MIT. Ele acredita que quase tudo será melhor por causa da genética. Os projetos que ele considera mais cativantes e empolgantes em termos de aplicações são o transplante de órgãos, que tem uma enorme necessidade, os impulsionadores genéticos para eliminar a malária e o envelhecimento reverso para nações industrializadas, onde a maior parte da morbidade e mortalidade é devido a doenças relacionadas ao envelhecimento. Ele quer atacar o cerne dessas questões. À medida que a tecnologia da engenharia genética se aproxima de uma era sem precedentes de edição de genes humanos, as implicações éticas estão começando a surgir sobre como equilibrar nosso desejo por longevidade e aprimoramentos com os nossos temores em relação a um mau uso dessa tecnologia. Qual é a responsabilidade moral dos cientistas e dos seres humanos em relação às gerações futuras? Essa é uma oportunidade para o progresso humano ou um desastre iminente em desenvolvimento? Estamos chegando a um ponto em que não podemos mais ignorar essas questões. Com os avanços tecnológicos na biologia molecular, como o CRISPR, que permite abordagens específicas de edição de genes, muitos cientistas argumentam que existem fortes riscos potenciais para a engenharia genética humana. Eu esperaria que os usos iniciais fossem limitados a necessidades médicas reais, em vez do que poderíamos considerar aprimoramentos. Acredito que precisamos ser cuidadosos ao estabelecer diretrizes adequadas e, francamente, diria regulamentações que realmente estabeleçam um conjunto de princípios nos quais haja um preço a ser pago se ultrapassarmos essa linha. E o desafio é sempre como fazer isso. E, é claro,
A ciência é global agora. É muito difícil imaginar como regularíamos ou talvez aplicássemos regulamentações globalmente. Mas acho que precisamos pensar muito bem sobre como podemos estabelecer um conjunto de requisitos muito claros que possam se tornar regulamentações. Em última análise, as terapias genéticas avançaram nos últimos anos, mas ainda estão em uma área cinzenta de regulamentações. Como acontece com qualquer nova tecnologia, os cientistas são cautelosos, uma vez que começamos a mexer em nosso código genético. Quem pode dizer o que mais poderíamos fazer com ele? E se pudermos modificar geneticamente os seres humanos para o melhor? Devemos nos segurar por preocupações morais? Os dilemas éticos que surgem quando somos obrigados a contemplar tais possibilidades ameaçam os fundamentos da ciência e da medicina. Até o momento, a terapia genética foi usada apenas em um número muito limitado de pacientes que enfrentam um período de tempo ou probabilidade de sobrevivência muito limitados. Precisamos ter cuidado com o aprimoramento genético humano, pois há o risco de edições aleatórias que podem ser consequências permanentes. Ainda não sabemos sobre as interações com outros genes que podem causar reações prejudiciais. Aprimorar características e capacidades humanas por meio do uso de tecnologia reprodutiva e engenharia genética humana é um tema de estudo científico contínuo, controvérsia e debate moral. Existem muitas consequências diferentes e implicações éticas para o aprimoramento humano e a modificação genética. Algumas preocupações éticas sobre essa possibilidade incluem acesso desigual ao aprimoramento genético ou até mesmo uma lacuna cada vez maior entre indivíduos geneticamente aprimorados e os normais. A perspectiva de modificação genética é uma faca de dois gumes, com inúmeros perigos espreitando a cada esquina. Ninguém pode prever todos os desafios que enfrentaremos no futuro para tornar a engenharia genética segura e protegida. Mas não há dúvida de que o desenvolvimento da engenharia genética afetará profundamente o futuro da humanidade. Gostou desse vídeo? Então mostre o seu apoio se inscrevendo e ativando o sino para nunca perder vídeos como este. Mais uma vez, obrigado por assistir e nos acompanhar aqui. E até o próximo vídeo.